Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Mar chega lá na casa da mãe, começa a bater em tudo quanto é canto ali, fica muito agoniada ao mesmo tempo que o Juan aparece ali e chama por ela. Ela também chama pelo nome dele e se aproxima dele. O Juan, por sua vez, já vai começando a dizer um monte de coisa com a Mar, diz a ela que o marido dela falou que não queria que nem ele ficasse perto dela, nem ela perto dele, então que ela pare imediatamente de procurar ele. A Mar, por sua vez, diz a ele que ele está equivocado porque ela não está ali procurando ele. O Juan logo depois começa a questionar ela o porquê que ela gosta tanto de machucar ele e pergunta o que foi que ele fez contra ela para que ela goste de fazer tudo isso que ela está fazendo contra ele. A Mar então começa a questionar ele, dizendo a ele que ele gosta de ver ali como se fosse culpado, mas que na realidade ele é que está errado mesmo, porque foi ele que foi com a Camila, né? Só que vai ser exatamente aí que a máscara da Camila vai começar a cair, logo depois que ele, o Juan, diz pra ela que ela está casada, está grávida, e ela vem querer reclamar com ele ali porque ele se casou com a Camila. Ela fica calada e ele aponta o dedo para ela dizendo que foi ela que traiu tudo que eles dois ali tinham. Ela responde a ele que não, que ele está totalmente errado porque ele estava com a Camila bem antes ali e por esse motivo foi que ela ajudou ele a sair lá da prisão. Ele diz a ela que não, que ela é que está errada porque isso aí é muita mentira. Então é aí que a Mar diz a ele que ele pare de mentir porque quando ele estava lá no hospital, ela foi visitar ele e viu ele se beijando com a Camila. Mas vocês se lembram, vocês raciocinam bem aí para lembrar que naquela época lá, quando a Mar viu justamente a Camila se beijando com o Juan, na realidade o Juan estava desacordado e a Camila ela usou aquilo ali de se beijar com o Juan porque sabia que a Mar estava se aproximando, então fez tudo isso e o Juan vai ficar boiando aí nessa situação. Ele pergunta é o que, e ela diz a ele que ele pare de tentar negar ali porque ele é o responsável por tudo que aconteceu entre eles dois. O Juan diz a ela que ela pare e continua dizendo para ela que isso não aconteceu e que isso não é certo ela ficar lhe acusando assim. Ela continua dizendo que ele pare de mentir porque ele e a Camila tinham algo ali bem antes. Ele continua querendo achar que também está na razão, porque você se lembra que ela foi visitar ele lá na prisão, mas ele acabou nem querendo ouvir ela estava até grávida e dizer a ele que estava grávida dele e ele acabou rejeitando ela. Então ele vai aponta o dedo na cara dela, dizendo a ela que não, que ela abandonou ele lá na prisão e foi embora e nunca mais voltou. Então é justamente isso que a Mar diz para ele, que foi ele mesmo quem pediu para que ela fizesse isso, porque naquele dia que ela foi lá, ele mesmo rejeitou ali receber ela. Ele diz que não foi bem assim porque ele só fez aquilo para proteger ela e quando foi logo depois ele descobriu que ela já estava com aquele homem. A Mar diz a ele que não, que isso não é possível e diz que já é bom nem ficar mais ouvindo ele ali e porque ele não vai logo atrás da esposa dele. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele vai agora mesmo porque ela sabe muito bem tudo que ela viu lá no hospital. Ele diz para ela que lá no hospital ele estava inconsciente, mas mesmo assim em nenhum momento ele parou de pensar nela. Ela fica calada e parece até querer se emocionar ali e ele continua dizendo que em todo momento ele pensava no nome dela, também pensava todo o tempo nela ali, mas não conseguiu entender ali, nunca ele conseguiu ali compreender porque ela ia deixar ele por causa de riqueza, por causa de dinheiro. Ela responde que ele é um mentiroso e ele pergunta se ela não acredita nele. Então é aí que ele diz, vamos lá falar com a Camila para que assim ela possa dizer tudo ali na frente dela. A Mayra não peida na farofa não, ela vai com tudo dizendo a ele que sim, então vamos agora mesmo. Então ao chegar em casa, a Mar vai logo emburacando, a Camila achando que tá com alguma razão, já vai se levantando revoltada perguntando o que é que essa mulher está fazendo ali. O Juan então toma logo a frente e vai perguntando a ela se ela se lembra quando ele estava lá no hospital logo depois que fizeram todo aquele mal com ele lá na prisão. Ela diz que sim e pergunta o porquê ele tá perguntando isso. Então é aí que o Juan pede que por favor, que ele quer que ela mesma diga a Mar ali se por acaso eles tinham algum relacionamento nesse momento. Então antes que ela responda, a Mar já vai virado na bexiga da boca ali, dizendo a Camila que quando chega lá no hospital, ela viu que eles dois estavam se beijando e que por mais que o Juan ele queira negar tudo isso, ela viu com seus próprios olhos.
Eles ficam calados e a Mar continua dizendo que ela mesma viu e que eles dois não vêm a querer fazer ela ali de tonta. Só que o Juan continua insistindo para Camila ali, dizendo para que ela fale agora mesmo, diga a verdade se eles tinham alguma coisa, se de fato isso aconteceu. Com certeza nesse exato momento a Camila tá toda cagada ali, com certeza ela não vai conseguir dizer nada de início e fica um tempão ali, elas duas ali se olhando e o Juan esperando um pronunciamento dela. O Juan continua insistindo, dizendo que ela diga agora mesmo, responda, e a Camila começa a perguntar o porquê que eles estão fazendo isso e o que agora isso importa, e o Juan continua dizendo para ela que ele precisa mostrar para ela ali, provar para Mar quem foi que traiu primeiro. A Mar então começa a gritar ali, dizendo que tudo que ela quer é apenas saber da verdade e pede para que eles falem logo a verdade de uma vez por todas. Camila, por sua vez, recebendo uma pressão da gota serena ali, e então ela acaba caindo nos braços do Juan, que fica sem saber o que foi que aconteceu. Então, sem mais o que fazer, eles direcionaram ela diretamente para o hospital e agora a Mar está sentadinha, o Juan todo agoniado, ao mesmo tempo que o médico chega, ele vai se aproximando, chama pelo doutor, pergunta ele o que foi que aconteceu com a esposa dele. Ele responde para o Juan que está percebendo que ela está com uma deficiência e ele, o Juan, fica ali meio preocupado, perguntando o que isso significa, que ele diz que acredita que está achando que ela está com início de anemia ali, só que antes que eles possam dizer isso com mais precisão, eles precisam ali dos exames para dar certeza para ele. Ele fica calado e ele continua falando que eles precisam desse exame ali para saber o que foi que provocou essa queda dela. O Juan agradece a ele e ele diz com permissão e sai e deixa o Juan ainda mais pensativo. A Mar fica olhando para ele olhando para Mar, e agora nesse momento aí eles não dão nenhuma palavra nem com um e nem com o outro e ficam ali só esperando notícias da Camila. A Mar, por sua vez, logo depois de um tempo, ela começa a chorar com os olhos cheios de lágrimas. Ela chama pelo Juan e diz a ele que quer deixar bem claro para ele que se por acaso ela não tivesse visto ele junto lá com a Camila naquele dia, com certeza tudo teria sido diferente. Ele pergunta a ela o que é que ela está se referindo. Ela diz a ele que ela nunca precisou tanto dele como está precisando nesse momento. Ele pergunta a ela então o que foi que aconteceu. Ela não consegue falar nada, apenas chorar, e ele pede a ela que por favor que ela pare de chorar, porque ele não suporta ver ela chorando. Ela fica sem saber o que falar, mas tá um pezinho ali, quase dizendo a ele que de fato o filho que ela está esperando é dele, e fala para ele que ela tem algo muito importante para falar para ele, e ele pede que por favor que ela diga então o que é que está acontecendo, só que não vai dar nem tempo nela falar, porque nesse exato momento é quando o médico chega dizendo que já tem os resultados. O Juan então vai se aproximando, pergunta a ele se ela está bem. Ele então começa a falar para o Juan que eles vão ter que ter muito cuidado com ela, inclusive conversar com um especialista que vai cuidar dela. Até a Mar ali continua com os olhos cheios de lágrimas, estava prestes a dizer ali tudo o que estava acontecendo para o Juan, mas ela mesma pergunta como assim, não está entendendo. Ele fala que a anemia é muito sério e que ela precisa entrar em uma dieta e consumir muitas vitaminas para que seu corpo esteja totalmente saudável. O Juan, por sua vez, está mais perdido de que segue em tiroteio ali e diz para ele que ele espere um pouco, que agora ele está todo perdido ali, não está entendendo mais nada. Então é aí que ele revela de uma vez por todas, dizendo que a esposa dele está esperando um filho, lhe deseja felicidade porque ele vai ser papai. Por sua vez, o Juan ele fica até sem ação, sem saber o que fazer, e já com a Mar, nos seus pensamentos ali, todos os planos que ela tinha para o futuro acaba entrando de água abaixo, porque o Juan, sendo o pai agora de um filho da Camila, todo o plano dela vai dar errado. Mas eu quero deixar bem claro para vocês aqui que a Camila, por sua vez, ela não vai conseguir ter esse filho. Mas mais na frente vocês vão saber como vai ser isso aí, beleza? Mas enquanto isso, o Juan e também ali a Mar, eles ficam arrasados. Ao invés de ficar felizes, eles ficam muito tristes logo depois de receber essa notícia.